tem um. E né? as pessoas que estão de fora meio que invejam isso Sim. e querem aquilo ali também. Nossa, como fulano é centrado, Sim, como tá fulano é seguindo... focado, Exatamente. cara, sendo que só ele sabe o que a pessoa tá... Só a própria pessoa, né? Sabe o que ela tá passando ali, porque muitas vezes a pessoa tá em sofrimento, basicamente, tipo, sabe? eu não sei se vocês já viram a dieta da Jade Picon. Uma vez eu tava navegando assim na internet e aí uma nutricionista tava comentando sobre a dieta da Jade Picon, que é uma dieta, tipo assim, altamente tóxica para qualquer pessoa. Tipo assim, ela cortou carboidratos, cortou tudo que tinha pra cortar, a mulher não come nada, vive de água e Isso até hoje, fruta. no caso? É, até hoje, tipo assim, só pra ter um shape lá que ela conseguiria ter comendo tudo que uma pessoa normal comeria, mas ela cortou tudo, cortou carboidrato, cortou lipídios, cortou tudo. E lembrando, galera, pra você ter um corpo saudável, tudo perpassa pelo equilíbrio. Você Sim. cortar carboidrato, cortar lipídio, faz mal pro seu corpo mais do que bem, tá? Uma pessoa Que vai ser saudável uma não mudança tem... radical. Uma pessoa saudável não tem que cortar nada da alimentação, você tem que adequar a sua alimentação ao seu convívio, ao seu dia a dia. Não é apenas isso. Só corta se tiver realmente algum problema, que não pode consumir. Água que ali não em tem nada. excesso também faz mal. Isso mesmo. Então, já que a gente citou a Jade Picon, a gente poderia falar um pouquinho sobre como a mídia faz os jovens, até os adultos, quererem ter esse corpo que é tipo assim, é inalcançável. Porque na internet todo mundo tem um Photoshop, todo mundo vai lá, deixa a cinturinha Posição. fina, Não é? deixa a barriga lá Estica tudo. chapada, tipo, pernas finíssimas, musculosas, tipo, coisas que nem é possível se você parar pra pensar, mas que, de certa forma, a gente quer alcançar. Quando a gente estava fazendo as pesquisas, a gente acabou encontrando algumas pessoas que têm esses problemas e que tinham, no caso, e que falaram um pouco sobre como era a vivência com isso, de como entrou e de como saiu, de certa forma, do destino. E uma menina que, né, podemos dizer assim, que ela, durante toda a infância e até a adolescência dela, ela sofreu com anorexia, né? E que ela falou que tinha medo de entrar pra academia, porque ela sabe de que se ela entrar na academia, ela vai... Sabe, porque imagina assim, você é sedentário, você tem anorexia, mesmo você sendo sedentário, você tem o transtornozinho lá, e você já se sente mal, já você sendo sedentário com o seu corpo atual. Só que se tivesse um artifício a mais, no caso é a academia, que a gente sabe que a academia, você frequentar a academia faz com que, vamos dizer assim, você perca mais peso, com certa mais facilidade do que você em casa fazendo o jejum, né? Ou seja, se uma pessoa com transtornos de certo nível entra numa academia, ela vai com Deus. Sim, né? não, isso assim. é verdade. Durante um tempo, eu estava frequentando uma academia, né? E tinha uma menina que ela tentava emagrecer várias vezes. Tipo, ela ia e voltava várias vezes, assim, não conseguia se fixar na academia. E aí, tipo assim, ela não conseguia... Ela ia no nutricionista, e o nutricionista passava dieta, e ela não conseguia fazer as dietas. E aí, passou um tempo, ela voltou, e voltou determinada. Tipo assim, não, dessa vez eu vou emagrecer, porque no fígado eu preciso emagrecer. E aí ela começou a ir todos os dias, a malhar, se exercitar e seguir o plano alimentar do nutricionista. Ela chegou no peso ideal dela, só que aí, depois que ela chegou nesse peso, ela não conseguiu mais se satisfazer com aquele peso. Ela achava que estava acima do peso ainda. E aí começou um processo que, tipo assim, a gente de fora via ser muito desgastante, porque ela malhava no horário dela, ia para casa, e quando voltava no outro dia, ela já entrava se pesando. Ela se pesava e aí aumentou, sei lá, 400 gramas. Ela já começava a supor que foi que aumentou essas 400... foi a água que eu tomei. Foi porque ontem de noite, antes de dormir, eu comi um biscoito. E aí aumentou essas 400 gramas. E aí ela não sossegava. E ela não conseguia, tipo, ficar bem enquanto não perdesse aquelas 400 gramas que ela ganhou, assim, no dia. Ela terminava de malhar, ia se pesar, e se não tivesse perdido essas 400 gramas, ela não saía de lá feliz, ela ficava triste o dia todo, passava a semana sem comer, ou tipo, uma vez ela chegou, ela ia pro aniversário à noite, e aí ela chegou e comentou que estava desde manhã sem tomar café, que estava em um jejum intermitente,
que ela mesmo inventou, tipo, ela pegou desde a noite do dia seguinte até a manhã, ela estava sem tomar café, sem nada, sem água, sem nada, porque ela ia a uma festa à noite e queria manter a sua calorias diária ali no seu plano alimentar, não queria ultrapassar comendo durante o dia. E só ela não percebia o quão desgastante estava sendo o jeito que ela estava se tratando, tipo, como ela estava se vendo, e como ela estava se tratando, e como ela estava se comparando com outras pessoas que tinham o mesmo peso que ela, que tinham o mesmo corpo que ela, mas que ela não se enxergava naquele corpo, com o corpo daquelas pessoas, porque ela não via que era o corpo dela. Ela achava sempre que ela estava maior e mais pesada que todo mundo. E voltando a falar sobre o fator de influência, né, que muita gente vê fulano de tal, né, fazendo coisa X, eu vou fazer a mesma dieta que fulano tá fazendo e vai cair em mim como uma ficha, vou ter peso X e vou, enfim, ficar gostoso. Gente, pelo amor de Deus, né? Outro fator de influência também, né, são as blogueiras Sim, da internet, né, que pregam o corpo perfeito na internet. Vamos citar a Virgínia, que pariu uma filha dela lá e, sei lá, uma semana depois do parto, ela tava com a barriga chapadíssima, nem parece que tinha parido uma criança. E o povo ficou, uou! Aí quando uma pessoa, vamos dizer assim, normal, pare, né, tem uma criança lá, fica todo estranho o corpo, querendo ou não, né? E fica triste, cara. E ela vai se comparar, sabe, com Virgínia, porque ela vai dizer assim, nossa, Virgínia, com uma semana após o parto, tava aí com a barriguinha chapada, o corpo perfeito, cinturinha, e eu aqui um mês ainda tô com o corpo inchado, com a barriga aqui enorme. Só que é normal. E Virgínia só não contou uma parte da história que... gente, ela né, tem lá a tal da lipoled, né, ela pode ter o corpo que ela quer por causa que ela tem dinheiro. E tem essas questões daqui dos influencers, né? Esses influencers que pagam de nutricionista, que pagam de profissional de educação física, que falam como se fossem da área. Cara, tem uma história de que, como o Jamile falou, que muita gente paga de nutricionista. Cara, simplesmente eu estava num dia normal, navegando pelo meu Instagram. Eu encontrei um menino, inclusive menor de idade, ele tinha uns 16 anos, ele contando a história dele no vídeo, né? Mostrando, na real, a trajetória dele, a evolução dele desde a obesidade, que ele falou que sofria bullying, inclusive isso foi um grande motivador, um fator motivante para ele emagrecer e tal. E ele entrou na academia e tal, como eu falei, ele tinha um certo grau de obesidade, e ele, né, mostrou a evolução dele, né, dele malhando e tal, até como ele tá atualmente. No caso, atualmente ele compete, né, de fisiculturismo e tal. E ele, basicamente, é isso o vídeo. E no final, basicamente, eu fui lá e fui no stories dele ver como é que ele tava atualmente, né? E ele, basicamente, dá uma de nutricionista, como eu falei, menor de idade, só que ele dá uma de nutricionista, falando assim, não, que se você pagar valor X no meu Close Friends, se eu não me engano, eu vou te mostrar toda a minha dieta, todos os meus treinos, pra eu conseguir ser o que eu sou hoje, né? No caso, ele é fisiculturista e tal. Gente, pelo amor de Deus, menino menor de idade, aí vamos lá, um fulaninho de 30 anos vai falar, caramba, olha o corpo desse moleque. Eu vou assinar, inclusive, galera, R$30, tá? E uma coisa que funcionou pra um não quer dizer que vai funcionar pro outro. Pois exatamente. Funcionou pra ele, não vai funcionar, às vezes, para o público que ele tá lá querendo que siga esses... E eles vão ficar frustrados por não conseguir. Pois e essa frustração... É um grande círculo, né? É um ciclo sem fim, vai levando a um distúrbio, vai levando a uma alteração de imagem, e aí vai indo, e de repente... Já sabemos onde isso para, né? Onde chega. Exatamente. E esse foi o nosso primeiro episódio. Acompanhe o próximo. Tchau!